Faz um tempinho que eu queria falar desse filme com vocês e agora eu posso aproveitar o hype de Corra que a Polícia Vem Aí, também um pouco do novo lançamento do álbum da Taylor Swift, pra poder falar de The Last Showgirl, filme que meio que trouxe aí, né, a Pamela Anderson de volta aos holofotes. Na última temporada de prêmios, foi um filme que foi bem comentado, até mesmo foi ser perguntado, né, se a Pamela Anderson ela estaria indicada ao Oscar, se ela estaria ali junto da Demi Moore, já que as duas tinham meio que narrativas semelhantes com esses filmes que significavam muito ali pra carreira delas. E agora, né, ela meio que realmente voltou pro holofote, tanto é que ela tá aí em Corra que a Polícia Vem Aí, um papel cômico, bem divertido, ela tá super bem no filme, eu já comentei dele aqui no canal, mas hoje, finalmente, vamos falar do filme da Gia Coppola, a neta do Francis Ford Coppola, que traz aí um olhar bem feminino, bem intimista, sobre a narrativa de uma dançarina que vê o seu show chegar ao fim, e isso meio que vai colocar ela, né, em perspectiva da sua jornada, da sua história, e naquela velha pergunta do que vamos fazer agora, né? Como que a gente vai se virar agora, já que toda a vida dela meio que girava em torno desse show tão marcante, tão importante, que tem todo um legado, segundo a própria personagem, mas que agora chega ao fim. Mas eu acho que The Last Showgirl se baseia muito justamente no peso de ter a Pamela Anderson, né? Como eu falei, eu citei aí o exemplo da Demi Moore, que ela meio que retornou ao holofote com A Substância, e muito da própria presença da Demi Moore foi usada para conduzir a força de A Substância, já que o seu comentário envolvia justamente a questão de uma artista que, devido à sua idade, já não estava sendo tão ali prestigiada pelo show business. E aqui a gente tem algo meio que semelhante também com essa jornada da Pamela Anderson, e não dá pra falar de The Last Showgirl sem mencionar esse grande fator tão importante pro roteiro, que é a atriz, a Pamela Anderson, de fato. A atriz canadense, nascida em 1967, ela foi lançada aos holofotes nos anos 90, né, em 1990, quando ela foi escolhida para ser ali um dos destaques da Playboy, sendo aquela garota que protagonizava a revista no sentido de ter o pôster principal, né, a página dupla, que era da Pamela Anderson. Ela chegou a ser tão destaque da Playboy que ela tem um recorde de muitas capas, né, a pessoa que mais apareceu em capas da Playboy. Eventualmente ela também fez a sua estreia como atriz em uma sitcom chamada Home Improvement, mas o destaque dela mesmo veio com o papel da C.J. Parker na série Baywatch, que é uma série bem icônica, ainda que talvez não tão bem vista, mas ainda hoje ela é muito marcante, muito lembrada, justamente pela presença da Pamela Anderson, né, e de toda a sensualidade esbanjada pela personagem, algo que foi determinante para a carreira da Pamela Anderson, que ela acabou se tornando um sex symbol por vários motivos, incluindo motivos muito negativos, como o fato das sex tapes dela, que foram vazadas, né, ali com o Tommy Lee, algo que foi até alvo ali da série Pen and Tommy. Depois disso, a Pamela Anderson, ela seguiu fazendo sucesso, ela seguiu ali nos holofotes, mas ela teve uma participação no cinema meio que reduzida a participações especiais, filmes de paródia, como Todo Mundo em Pânico 3, ou Super-Herói, o filme, e eventualmente uma participação mais marcante, mais cômica e mais divertida com o papel dela em Borat, com o Sacha Baron Cohen, já que ela tem um papel bem determinante ali, né? Ela é bem citada, ela também é tratada de uma forma bem icônica justamente por causa de todo esse peso da carreira dela, que acaba sendo lembrado, mas ela acabou desaparecendo e meio que voltando aos holofotes alguns anos depois. Ela foi muito reconhecida, muito elogiada pelo seu papel na Broadway em Chicago, e também por causa de todo o seu ativismo, né? Ela foi ali meio que associada a coisas boas e também sobre o seu posicionamento de uma maneira um pouco mais feminista com a indústria, né? Como, por exemplo, não usar mais maquiagem, tentar evitar reconstruir aquela persona sexualizada que acabou ficando marcada no decorrer de tantos anos. E é justamente isso que acabou retornando um pouco em The Last Showgirl, já que o filme também fala de uma personagem, né, ali, que é essa dançarina, também com a idade dela, já há mais de 50 anos, que tem o seu legado associado com o show business, que também está associado com uma coisa muito sexualizada, muito sensual, algo que é até meio retratado dentro do filme de uma maneira bem seca, bem dura em vários momentos, como, por exemplo, nos diálogos que ela tem com a filha dela, já que isso vai ser também, claro, um motivo para todos os conflitos dramáticos de The Last Showgirl. Dito tudo isso, é de se esperar que, tal qual A Substância, The Last Showgirl vai ser um filme que ele vai ser muito elogiado, né? Vai ser aquele filme que ele vai ter ali uma carga muito interessante, muito positiva e muito aclamada
como é realmente o fato da atuação da Pamela Anderson, que é uma baita atuação, não tem como negar, mas não é bem assim. É muito fácil procurar na internet sobre o filme e descobrir que existe uma rejeição por parte do público. Embora a maioria da crítica e do público tenham curtido o filme, parte desse público também acabou rejeitando justamente por causa de um certo contexto feminista. Não é difícil encontrar pessoas reclamando de que o filme ele traz ali uma diretora que está se apoiando no nome de um homem muito mais talentoso, que é o caso do Francis Ford Coppola, ou também acusando o filme de ser um tanto hipócrita justamente por causa da atriz ela ser esse sex symbol e depois meio que rejeitar isso e colocar a indústria como vilã, porque sexualizou ela a vida inteira e agora ela tá querendo combater e até acusando o filme de ter feito algum burburinho na época de prêmios, porque ele tava ali se encaixando, né, se forçando para se encaixar em pautas que o Oscar gosta, e o próprio A Substância se encaixaria nisso. O que particularmente eu acho uma besteira, porque não só o filme não foi indicado, como o filme, ele, ao meu ver, ele é realmente muito bom. Ele tem uma ideia muito legal e uma construção muito interessante proposta pela Gia Coppola, que vai muito além de uma pauta, vai muito além realmente de pegar a personagem e trazer um debate, algo que A Substância faz até de forma mais incisiva e ele foi mais aclamado. Eu não acho que por causa de pautas, por causa de agendas políticas, nada disso, e sim, realmente porque estamos falando de dois filmes que são realmente muito bons. Hoje nós vamos falar de The Last Showgirl, filme dirigido pela Gia Coppola, que cria nessa obra, que traz a Pamela Anderson de volta, na verdade nem tanto de volta, mas realmente valorizando a atriz pelo seu talento e não apenas pela sua beleza, pela sua sexualidade, e constrói em The Last Showgirl uma narrativa de empatia que eu acho muito interessante e muito bem construída. A gente tá falando aqui de um filme que ele é muito intimista, ele traz o espectador para junto de um núcleo bem pequeno de personagens e coloca a gente do lado da Shelley, que é interpretada pela Pamela Anderson, essa dançarina que tem mais de 30 anos dançando o mesmo espetáculo e que de repente, do dia pra noite, ela descobre que esse espetáculo ele vai chegar ao fim, justamente porque Las Vegas está ali se renovando, digamos assim. E essa renovação não necessariamente é uma renovação boa, eles estão indo para shows mais explícitos, eles estão indo para shows mais complexos e toda aquela dança, todo aquele espetáculo que, pelo menos do ponto de vista da protagonista, tem bastante legado, tem todo um lance de ser algo meio parisiense, tem toda uma arte envolvida, ele vai acabar chegando ao fim, deixando ela, depois de 30 anos, bem perdida na vida, junto com as outras personagens que são muito mais jovens do que ela e encaram isso com outros olhos. É algo muito decisivo na experiência de The Last Showgirl, justamente a forma intimista com que a Gia Coppola constrói essa narrativa. A gente tem muitos close-ups, a gente está sempre muito perto dos personagens e a gente é colocado para encarar essas situações de uma forma muito íntima junto com eles, né? A gente tá ali vivendo o dia a dia, a gente tá acompanhando quase sempre os bastidores, os camarins de Las Vegas, os camarins ali do show, as relações que as dançarinas nutrem fora do palco, fora do show. E poucas vezes a gente tá realmente assistindo ao show, o filme não tá explorando isso, por exemplo, ele tá muito mais interessado em olhar para o lado humano dessas personagens e entender os seus conflitos, entender como aquilo vai ser impactante para elas e, claro, principalmente para Shelley. A Pamela Anderson, ela merece todos os elogios que estão sendo feitos para ela, porque ela realmente tem uma atuação muito interessante, mas uma composição de personagem ainda mais profunda do que ser uma personagem legal de assistir. Ela tem uma doçura que passa na voz dela, na presença dela, uma certa, quase um lado meio ingênuo de olhar para isso e tentar vender essa ideia artística enquanto as outras personagens não estão muito se importando, né? Estão olhando para aquilo como, é só mais um show, vai acabar. Las Vegas vai trazer um show que é mais explícito, mas é isso, é tudo meio lixo mesmo. Enquanto ela não, ela olha aquilo de uma forma muito apaixonada, muito dedicada. E é algo muito bonito, é algo que transparece, inclusive, em alguns dos diálogos que ela tem com a Hannah, interpretada pela Billie Lourdes, que é a filha dela no filme. Quando a gente tem diálogos que falam sobre sonhos, sobre ambições e sobre perseguir aquilo que nos fazem felizes, eu acho que isso é um diálogo e um discurso que a gente não tem tanto na nossa vida de uma forma tão honesta quanto é mostrado aqui, sabe? Por mais que seja uma trajetória com muito julgamento, que muitas pessoas olham torto, a própria filha dela acaba tendo esse conflito com ela sempre traz isso de uma maneira muito diferente, né? Ela traz isso sempre de uma forma muito apaixonada, muito deslumbrada e sem nenhum arrependimento. Tanto é que eu acho muito acertado como a Gia Coppola, ela não cria uma narrativa
que busca redenção. Em nenhum momento nessa história a gente tem essa trajetória da redenção, sabe? Que é algo comum em filmes assim, onde a gente tem um protagonista um pouco mais velho, que acaba se arrependendo das decisões ou que tem alguns problemas pessoais. Aqui a gente tem uma narrativa que, em vez de redenção, ela busca muito mais uma compreensão e, acima de tudo, a empatia com ela, né? Afinal de contas, a protagonista não se arrepende de nada. Ela aparentemente não mudaria nada na jornada dela, porque ela realmente tem orgulho daquilo, embora as outras pessoas olhem e diminuam o que ela faz, ou diminuam a trajetória dela, de uma forma, às vezes, até muito pesada, muito drástica, ao ponto da gente assistir e a gente já ter uma empatia com ela, como eu falei. A construção da personagem é uma personagem muito doce, uma personagem muito fofa. A gente se cativa pela Pamela Anderson logo nos primeiros minutos do filme. A gente não quer que nada de mal aconteça com ela, e a gente vê ela sendo tão boa, tão gentil, que a gente também não quer que as pessoas sejam más com ela, sabe? De forma alguma. Toda essa trajetória da empatia, ela funciona muito bem, porque a Gia Coppola, ela nunca tenta criar algo ali muito forçado. A gente não tem aquele discurso de que tudo vai dar certo, acima de tudo. O que cria um contraste muito interessante justamente com o aspecto visual, que dá ao filme um tom bem onírico. A gente tem meio que um efeito prismático que dá esse tom meio de estarmos vendo um sonho se desenrolar. Afinal de contas, como eu disse, a personagem ela se orgulha daquilo, ela é deslumbrada pelo que ela fez. A trajetória dela é motivo de orgulho, é motivo dela ter uma felicidade na vida. Então, nesse ponto, o filme realmente vai construindo um aspecto de sonho que eu acho muito bonito. A gente tá vendo algo como que pelo olhar dela, então a gente entende a beleza que ela enxerga naquele mundo, que é um mundo despido de beleza, sabe? É um mundo que ele é filmado de uma forma também muito seca, com uma paleta de cores muito cinza, muito realista, mas sempre sob esse efeito meio prismático. É o contraste entre a realidade, o pé no chão, o sujo, e o sonho belo, cristalino, onírico, sabe? Aquela coisa assim meio idealizada, que é o olhar da protagonista. É como se a gente estivesse vendo até algo meio parecido com o próprio Anora, que também estava na temporada de prêmios, já que ele também é um filme que contrasta o sonho e a desilusão de outra forma. Ali a gente tem algo bem separadinho, enquanto em The Last Showgirl parece que o filme inteiro está contrastando isso. O filme inteiro está olhando para essa realidade suja através desse prisma mais belo, deslumbrado, e que deixa a gente até contagiado por esse olhar. A gente também acaba nos deixando levar e a gente quer acreditar que essa é uma vida idealizável, essa é uma vida realmente linda e sem conflitos, mas a gente vê os conflitos se desenrolando na nossa frente, o que coloca a gente, né, o que força a gente a botar o pé no chão o tempo inteiro. Algo que o filme, né, e a trajetória dessa história tá fazendo com a Shelley também o tempo inteiro. Não é à toa que até nas atuações a gente tem um contraste muito forte, a gente tem um elenco que, por mais que seja um grupo bem pequeno de pessoas, são todos muito bens, né? A gente tem a Brenda Song, a gente tem a Kiernan Shipka, a Jamie Lee Curtis e o Dave Bautista. E esses dois últimos, eles são facilmente dois destaques do filme pra mim. O Dave Bautista, ele tá com uma persona assim muito doce, muito interessante em tela, que vai diretamente também meio que com o contraste que a gente tem da imagem do Dave Bautista em outros filmes, né, onde ele tá mais brucutu, onde ele tá mais ali como o próprio Drax em Guardiões da Galáxia, ou até em outros personagens que ele é um pouco mais intimista, mas sempre ali com aquela persona meio do cara bruto. E aqui não, aqui ele tá com um visual um pouco diferente, com um figurino um pouco diferente, que nunca exalta esse lado mais brucutu dele, e sim revela ele como uma pessoa ali muito doce, muito compreensiva, que tá ali por aquelas mulheres, meio que tentando sempre ajudá-las de alguma forma, tentando ser sensível aos dramas dela, aos conflitos que elas têm, enquanto a Jamie Lee Curtis, ela arrebenta tudo. Cada diálogo dela, ela domina muito bem, ela tem uma presença de cena muito maravilhosa, e eu acho que talvez até mais do que a Pamela Anderson, ela foi muito esnobada nessa última temporada, porque é uma das melhores atuações da Jamie Lee Curtis, e talvez ela seja a melhor atuação do filme. Talvez até mais do que a Pamela Anderson. Acho que a Pamela Anderson tem muito uma questão das pessoas não esperarem essa atuação dela, porque ainda estão muito presas ao arquétipo, estereótipo da mulher gostosa, loira, peituda, que é só sexy, mas não necessariamente é tão talentosa. E aí ver ela num papel diferente, automaticamente a exaltam, quando não é só isso. Ela realmente tem uma ótima atuação, mas eu acho que talvez as pessoas só estavam com a expectativa muito baixa. Enquanto Jamie Lee Curtis, a gente já sabe que ela é uma boa atriz, e mesmo assim ela consegue nos surpreender. No geral, são 3 atuações muito maravilhosas. Os outros coadjuvantes também, a Billie Lourdes, a Kiernan e a Brenda Song, também têm atuações
muito interessantes, ainda que num tom menor, né? O roteiro meio que não deixa tanto elas brilharem, porque no final das contas quer se concentrar nesses outros personagens. E todos eles trazem atuações muito fortes também, no sentido de ressaltar isso que eu falei do contraste, né? Enquanto a Shelley, ela tá sempre olhando tudo com esse ar mais deslumbrado, né? Algo que a Pamela Anderson, ela traduz isso muito bem, até um leve momento onde a gente vê a realidade meio que batendo nela e ela respondendo de volta em um dos melhores momentos do filme. Todos os outros personagens, eles estão sempre ali meio que calibrados com a dura realidade que a gente tem. Então, sempre que a gente tem, por exemplo, os diálogos entre a personagem da Jamie Lee com a protagonista, da Pamela Anderson, a gente tem esse contraste, esse choque de realidades. Uma tá ali sempre meio desgostosa, meio desiludida, enquanto a Shelley sempre tá tentando se manter otimista, sempre tá tentando se manter pra cima. Ela não tem espaço pra se botar pra baixo, talvez porque ela saiba que o mundo inteiro já vai fazer isso por ela. E é por isso que o final se torna algo tão emblemático. Como sempre, eu não vou entrar em nenhum spoiler aqui, mas é um final que ele acaba sendo um final muito agridoce, quase amargo de se assistir, porque parece que o filme termina antes dele ter entregue tudo que ele poderia ter, antes dele estar pronto para finalizar. O que talvez seja exatamente a sensação que a Shelley tá sentindo durante todo aquele filme, porque a gente tá vendo que ela tá com essa dor ali contida, porque talvez na cabeça dela, esse show que durou mais de 30 anos também tá encerrando antes de ter entregue tudo que ele poderia entregar. E com isso, ela também tá chegando ao fim dessa jornada sem conseguir entregar tudo que ela poderia entregar. E aí daí, né, encarando a finitude desse momento, desses sonhos, ela acaba tendo esse choque de realidade que vem justamente entre a desilusão do mundo contra os sonhos que ela vem nutrindo, o que é algo que, sinceramente, é um sentimento muito relacionável e que eu acho que todos nós temos em algum momento da vida e principalmente temos mais de uma vez no decorrer das nossas próprias trajetórias. The Last Showgirl, à sua maneira, ele consegue ser muito universal, apesar de também ser muito individual. Ele traz uma trajetória que talvez a gente não consiga se identificar quando a gente lê a sinopse do filme, mas os sentimentos que vão sendo provocados no decorrer da obra são muito reconhecíveis, são muito familiares, e eu acho que tá aí a sua maior força. É um filmaço que é bem doloroso em vários momentos, mas também ele tem uma dose de poesia que deixa essa experiência bem bonita e bem interessante de se passar. Então, para The Last Showgirl, nota 8. É um filme que ele tem um ar muito feminino, apesar de ser da Gia Coppola, e tem uma assinatura logo no começo que remete diretamente ao cinema da Sofia Coppola, né, a parente aí da Gia, né, todo esse pessoal da família Coppola sempre com filmes interessantes, mesmo quando a gente acaba não curtindo tanto, mas que revela, né, acho que eu nunca tinha visto nada da Gia, e aqui eu tive uma grande surpresa, eu gostei muito dessa obra, que eu acho que, como eu falei, se relaciona muito com outros filmes que a gente teve nessa última temporada, que também são filmes muito femininos, e que também falam dessa questão do show business e da desilusão, e dessa coisa de como as expectativas e a realidade elas acabam se chocando de maneira muito explosiva, às vezes. É algo que tanto tá em Anora quanto tá em A Substância, de formas muito distintas, mas que, juntos, essa trinca de filmes acaba formando ali um conjunto bem interessante para ser assistido. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou de The Last Showgirl, ou a sua expectativa pro filme, se você ainda não assistiu. Muito obrigado, como sempre, por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.